Vamos lá, notícias da sexta-feira e também os jogos de sábado de hoje, né? Sabadão. Fala, guerreiros, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu novo canal de futebol. E nesse vídeo nós vamos trazer aí partidas dos campeonatos internacionais que aconteceram aí sexta-feira e também Brasileirão Série B. Série B. Ontem tivemos o jogo do líder, dos líderes, né? O primeiro contra o segundo colocado e acabou no 0-0, deu nada, né? E o Curitiba continua líder. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais, além de campeonato argentino, MLS e tudo mais aí para você. Fica conosco até o final do vídeo, beleza? Trazendo aí na tela para você, vamos começar com coisa boa, né? MLS tem hoje jogo a partir das 8h30 da noite até meia-noite aí. Vai começar jogo, né? Teremos aqui, por exemplo, ó, Montreal e St. Louis City, 8h30. Charlotte e Inter Miami, time do Messi em campo, né? Fora de casa aí contra o Charlotte. Teremos o DC United contra o Orlando City e o Atalanta United contra o Columbia Crews. O New England enfrenta o Toronto, o Cincinnati pega o Nashville e o São José enfrenta o Los Angeles Futebol Clube. Teremos aí o FC Dallas contra o Austin. Esse jogo aí, tanto do São José contra o Los Angeles e do FC Dallas contra o Austin, já é 9h21. Desculpa, né? 9h30, né? 9h30 aí. Então acontecerão esses jogos, assim também como o Seattle Sound e LA Galaxy também joga às 9h30 e o Chicago Fire e o New York City nesse mesmo horário. Aí temos os jogos a partir das 10h30, né? Que é o Colorado Rapids contra o Houston Dynamo. Teremos o Real Salt Lake e o Sporting KC nesse mesmo horário. E 5 minutos mais tarde teremos o Wildcats contra o Philadelphia Union. Jogos das 10 horas são esses, né? Agora, jogos que começam aí quase meia-noite, 11h30 para ser mais preciso, Portland Timbers e New York Red Bull. Também teremos aí o San Diego contra o Minnesota United. Só jogão aí na MLS e você vai conferir os resultados aqui com o Guerreiro. MLS que é um campeonato que parece que não tem fim, né? É pesado, é sequência direto, né? É muito jogo aí para você. Vamos aqui de argentino. Tivemos bons jogos no argentino e deu muito 2-0 aí, apenas dois placares diferentes nessa noite de sexta-feira. Tá aí na sua tela, ó. Vamos subindo aqui. Tivemos ontem 2-0 do Deportivo Riestra contra o Central Córdoba. Tivemos o Racing 2-0 no São Lourenço. E os resultados diferentes ficou por conta de Huracan e Velho Sarsfield de 0-0. Lanús que venceu o Independente por 1-0. O New Orleans Boys também fez o placar de 2-0 contra o Atlético Tucumã. E hoje nós teremos aí bons jogos. Godoy Cruz e Barraca Central. Teremos Independente contra o Benfield, o Estudante contra o River Plate. Jogão aqui, né? E o Sarmiento contra o Aldosivi. São os jogos de hoje, 4 jogos. Amanhã nós teremos aí, por exemplo, ó, Instituto e Argentino Júnior, Ginásia e União Santa Fé, além de Rosário Central e Boca Juniors. Para fechar, 2 jogos, Tigre e Talheres, Defensa e Justiça e Platense. A Platense é a atual campeã da primeira fase. Vamos ver aí como é que ela se comporta nessa segunda fase. Por enquanto está muito ruim, né? Por enquanto. Vamos falar de Brasileirão. Hoje tem Palmeiras e Internacional em campo, Fortaleza e Vitória, Grêmio e Mirassol, além de Fluminense e Corinthians. São esses os jogos que nós teremos aí pelo Campeonato Brasileiro Série A. Você viu aí 4 jogos, né? Citado todos eles aí, ó. Os dois primeiros às 4 da tarde, Fortaleza e Vitória, Grêmio e Mirassol. Esse aqui vai ser bem interessante. Às 18h30, nós teremos Palmeiras Internacional e mais tarde, às 21h, teremos aí Fluminense e Corinthians. Jogo bem pesado aqui também. Amanhã tem mais, tem Mengão em campo, né? Teremos Bragantino e Sport, Atlético Mineiro e Peixe, né? O Santos aí
vai enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa. O Juventude vai pegar o Flamengo lá na Serrinha. Geralmente o Juventude se dá muito bem na Serrinha, vamos ver, contra o Flamengo aí, que é uma equipe grande do futebol brasileiro, né? Vamos aqui, ó, de São Paulo e Botafogo. O jogo também é bem interessante. Vasco e Ceará. Vasco veio de moral aí da Copa do Brasil. Vamos ver como é que tá ou como é que vai ficar aí no Brasileiro. E na segunda-feira, o único jogo aí da segunda, Bahia e Cruzeiro. Muito bem, guerreiro. Vamos aqui falar de Série B. Tivemos a primeira, os três primeiros jogos, dois, né? Dois primeiros jogos aí da Série B. Volta Redonda e Criciúma 0-0, Curitiba e Goiás 0-0. Hoje nós teremos Paysandu e América Mineiro, Vila Nova e Remo, são os dois jogos de hoje. Sexta, dois jogos, sábado, dois jogos, no domingo, mais dois jogos, segunda-feira também tem dois jogos e terça também. J- Jogos de domingo, Operário e Cuiabá, Atlético e Botafogo de Ribeirão. Muito bem, vamos só dar uma conferidinha bem aqui como é que ficou a tabela, né? Jogo na parte de cima, tivemos aqui, ó, Curitiba manteve, né, os dois pontos em relação ao Goiás e agora o Criciúma tá pressionando aqui, tá vindo. O Criciúma foi o que empatou, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, com volta redonda, né? Vacilou, poderia ter filado a boia aí do Goiás, né? Mas tá dentro da média, né? Nem tudo sai do jeito que a pessoa quer, né? Ainda mais quando se trata aí de um time de futebol que depende muito de vários fatores, né? Muito bem, guerreiro. Vamos aqui, ó, de Série C. Tá aí na sua tela. O destaque para Náutico e Guarani. Então tá aqui, né? Hoje, Náutico e Guarani. Ainda tem Caxias e São Bernardo. Amanhã tem mais dois jogos, que é Londrina e Floresta, Ponte Preta e Brusque, né? São os jogos aí dessa segunda fase da Série C. Só nessa segunda fase nós teremos seis jogos, né, dos times que ficaram aí em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Série C, né? Então os oito primeiros clubes estão aí em destaque, vão jogar seis partidas para então fazer uma semifinal ali e uma final. Beleza, guerreiro. Vamos aqui então de Série D. Hoje tem o primeiro jogo das quartas. É quartas? Ou é semifinal, né? Semifinal. Tá, então, hoje tem Barra e Inter de Limeira, amanhã tem Maranhão e Santa Cruz. São os jogos aí da semifinal. O jogo da volta está marcado para o dia 20, sabadão. Ou seja, próximo sábado nós teremos aí esse jogaço, né? Para definir aí a Série D, quem vai para a final. Você já sabe a data da Copa do Brasil? Copa do Brasil nós teremos um clássico, né? Embora não apareça aqui na nossa página, mas a informação é válida e está no site oficial aí da CBF, né? Como classificou aí, ó, Fluminense e Vasco, nós teremos esse clássico carioca, mais um, né? O Vasco que vai pegar os times do Rio até o final aí, né? Só não pegou o Flamengo. Mas tá aí. Pegou o Botafogo, né? E venceu lá no Newton Santos e agora vai ter a oportunidade de ir na semifinal pegar o Fluminense. Então teremos aí Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco, jogo ida e volta, né? O jogo está marcado por enquanto, né? Pode ser que altere essa data para o dia 10 e dia 14 de dezembro, depois do Campeonato Brasileiro, né? Dia 10 vai dar quarta-feira e 14 vai dar no domingão aí. Então a Copa do Brasil sendo definida aí na final de dezembro, né? Aliás, no domingão, né? Final de semana, em dezembro, dia 14, tá? Então, se sobrou aí Fluminense e Vasco, ficou quem? Corinthians e Cruzeiro. E aí, essa é como é que se diz? Uma redefinição
da Copa do Brasil de 2018, né? Onde o Cruzeiro, na ocasião, se deu bem, né? Venceu o Corinthians dentro da sua casa por 1-0 lá no Mineirão, e depois venceu o Corinthians na casa do Corinthians por 2-1, né? Venceu por 1-0 o primeiro jogo, 2-1 o segundo jogo, e o Cruzeiro, na oportunidade, foi campeão. Será que a história vai ser diferente? Será que o Corinthians vai conseguir, né, revidar, né, revanche, trazer de volta aí o passado e mostrar a força do Coringão? É o que nós veremos na cena dos próximos capítulos. Então, essa semifinal promete aí com times de excelente qualidade, né? Alguns bem questionáveis aí por causa da sua condição no Brasileirão, mas são times grandes. Os grandes estão aí, né? Teremos quarta-feira Libertadores, não perca, ó, dia 16, é terça-feira, né? Quarta-feira vai ser Palmeiras, Flamengo, né? Galera aí que vai jogar. Mas na terça-feira já tem aí jogo da Libertadores, guerreiro. E aí é o primeiro jogo das quartas de final e sobrou aí os gigantes do Brasil, né? Os gigantes do Brasil, Palmeiras e Flamengo. São Paulo tá por aí também. Então só jogaço aí, ó. Terça-feira, Vélez Sarsfield contra Racing, né? Dois times argentinos aí pesado. Clássico argentino, né? Na Sul-Americana aí nós teremos também na terça-feira Lanús e Fluminense, já um time brasileiro aí na terça-feira. Aí teremos Atlético Mineiro na quarta, né? Só jogaço aí. Então não perca, terça-feira, Libertadores e Sul-Americana. Paulista Feminino só no dia 20, mas amanhã já tem final aqui. Corinthians e Cruzeiro, pesado. Corinthians e Cruzeiro, primeira vez do Cruzeiro em uma final, já pega de cara aí o maior campeão da competição, o Corinthians com 6 títulos, e é praticamente uma seleção aí, a equipe feminina do Corinthians, né? Quase ninguém consegue parar essa equipe aí, de vez em quando acontece das meninas do Corinthians perder, mas é um time bem selecionado, um time bem treinado. Só lembrando aí também para você, ó, que terça-feira tem Liga dos Campeões. Assim como Libertadores, começa já, ó, PSV e União, Atlético Bilbao e Arsenal, só jogaço, né? Páreo pesado. Terça-feira, né? Já a Liga Europa, já falei, é mais tarde, e a Conferência Liga também. Liga Europa no dia 24, Conferência Liga só no dia 2 do próximo mês. Vamos aqui de clássico, tivemos ontem o Benfica, ficou só no empate, 0-0 aí com o seu rival pelo Campeonato Português. A grande equipe de Portugal não conseguiu vencer o Santa Clara. Falei 0-0, foi 1-1, né? O jogo aí, ó, ficou só no empate, né? Já quem não perdoou o seu rival foi o Alvareca, venceu aí o Tondela por 1-0. E hoje tem mais campeonato português aí para você. Moreirense e Rio Ave, 11 da manhã, daqui a pouco, né? Estoril e AVS SAD no mesmo horário. Às 14 horas da tarde teremos o Porto e contra o Nacional, mais um time grande de Portugal, né? O atual campeão vai jogar fora de casa contra o Farmalicão e teremos aí o atual campeão é o Sport, né? Se você está ouvindo só o áudio aí, o Sport pega o Famalicão fora de casa. E aí teremos a Estrela Amadora e Vitória de Guimarães, o Arouca contra o Casa Pia, esses são jogos de amanhã, e o Braga e o Gil Vicente. São 3 jogos amanhã, os demais todos hoje aí, emoção forte no Campeonato Português. Ou Liga de Portugal, né? Como eles gostam de chamar. Campeonato Português é tudo diferentão, né? O campeonato chama Liga de Portugal e a Copa chama-se Taça, né? E pela Taça de Portugal nós teremos um jogo aqui, deixa eu achar ele, ó. Faial contra o CD Olivais Mosca. Esse nome aí é embaçado, né? CD Olivais Mosca contra o Faial. É agora, né? Daqui a pouquinho, ó, 8 da manhã, pela Taça de Portugal. O jogo aí ficou bem atrasado, né? E ainda é pela primeira rodada da Taça de Portugal da pré-eliminatória.
Muito bem, guerreiro. Vamos aqui de italiano. Pesado também, campeonato gigante, né? Que já causou muitas emoções aqui nos brasileiros, né? Teremos hoje Cagliari e Parma, Juventus e Inter. Só um clássico aí no começo da terceira rodada, hein? Aí nós teremos aqui, ó, amanhã. Calma, que tem um jogo hoje, né? Que é Fiorentina e Napoli. Jogaço aí também. Duas equipes gigantes aí do campeonato italiano. Aí amanhã começa assim também, ó. Roma e Torino, Atalanta e Lens, Pisa e Udinese. Só jogaço aí. Aí para fechar os jogos de amanhã tem Sassuolo e Lazio, Mila e Bologna. São os jogos do italiano. Na segunda-feira sobrou dois jogos aí para o italiano. Copa da Itália não tem movimentações, só dia 23. Nós teremos aqui então, vamos falar sobre Premier League, um dos campeonatos mais charmosos aí da Europa e um dos mais disputados aí, onde as equipes mais fortes estão se engalfinhando aí nesse grande campeonato. Arsenal e Nottingham Forest daqui a pouquinho, 8h30 da manhã, teremos 11 horas da manhã, Bournemouth e Brighton. No mesmo horário tem Newcastle e Wolverhampton, e o Everton enfrenta o Aston Villa, são os jogos de hoje das 11 da manhã. Tem mais jogos aqui 11 da manhã. Crystal Palace contra o Sunderland. E o Fulham enfrenta o Leeds. Aí à tarde, 1 da tarde, West Ham e Tottenham. E para fechar os jogos aí do sabadão, Brentford contra o Chelsea. Só jogão. Amanhã só dois jogos, Burnley e Liverpool contra, aliás, Burnley e Liverpool, né? E City contra United. Jogaço aqui, ó. Clássico pesado, né? City contra o United. O United não está muito bem, mas é o United, né? Então vamos ficar aí de olho nesse clássico do futebol inglês. Na Copa, nós estamos aí vendo a pré-eliminatória, só aqueles times mais da Série B, Série C ali do campeonato inglês. E ontem tivemos um jogo com goleada, né? Com goleada. Jogo com dois times que tem nome de maquininha, né? Aqui, ó, Folkestone contra o Maidstone. E o Folkestone aí, 2-0 no Maidstone. Aí nós teremos mais tudo isso aqui, guerreiro, ó. Tá vendo? São os jogos de hoje do campeonato inglês. Aliás, campeonato não, Copa da Inglaterra, tá? Vamos de La Liga, um dos campeonatos mais charmosos aí do futebol mundial, por conta de Barcelona e Real Madrid, além de Atlético de Madrid, que é uma terceira força ali que de vez em quando quer se engalfinhar com os caras, né? O computador tomou vida própria, que está se mexendo, né? Ontem tivemos Sevilha e Elche, ficou no 2-2. Hoje tem Getafe e Oviedo, daqui a pouquinho, 9 da manhã. 11h15 tem Real, Sociedade e Real Madrid. Jogo do Real, né? E aí teremos Atlético Bilbao e Alavés, 1h30 da tarde. Às 4 nós teremos aí Atlético de Madrid e Vila Real. Amanhã, pela manhã, nós teremos Celta de Vigo e Girona, Levante e Betis, Osasuna e Raio Vallecano, além de Barcelona e Valência. Na segunda-feira ficou o Espanhol e o Mallorca para fechar aí a rodada, a quarta, né, do Campeonato Espanhol. Muito bem, Copa do Rei ainda sem data, sem início, né? Vamos falar aqui de Liga. Ah, tem a Bundesliga, né? Bundesliga, ontem tivemos o clássico, né? O clássico entre Leverkusen e Eintracht Frankfurt. Quase não sai aqui, não é o nome. Mas vamos lá. Tivemos esse clássico e o Leverkusen goleou, né? Goleou o Eintracht aí por 3-1, foi o placar. E o Leverkusen ainda teve um jogador expulso, né? Mas a superioridade do time alemão, do Leverkusen, foi gigante, né? Em cima do Eintracht.
E aí, o que temos para hoje, né? Vários jogos, ficou só dois aí pro domingo, né? União Berlim e Hoffenheim. O Endahem enfrenta o Borussia. São jogos das 10h30 da manhã. No mesmo horário tem o Mainz 05 contra o RB Leipzig. Tem ainda o Freiburg contra o Stuttgart. Teremos o Augsburg contra o Colônia. Todos esses 10 da manhã, 10h30, né? E aí, um pouco mais tarde, tem Bayern e Augsburg. Amanhã ainda tem São Paulo e Augsburg e o Mönchengladbach, Borussia Mönchengladbach contra o Werder Bremen. Esse jogo aí é 12h30 amanhã, né? Esse é o campeonato alemão, a famosa Bundesliga, pesado também, só time legal, né? Tivemos dois times que subiram, né? O Colônia e o Augsburg, né? Que vai enfrentar o Bayern. Foram os dois times que subiram aí da Série B para a Série A do Campeonato Alemão. Será se retorna à Série B os dois clubes ou vai se manter? Quem que eles vão empurrar aí para a Série B, né? É um desafio, mas está aí, né? Vamos aqui de Liga Yuan, Campeonato Francês. Ontem tivemos um jogo e uma goleada espetacular, né? O Olympique de Marseille venceu o Lorient, né, por 4-0. Placar bem elástico aí para a equipe de Marseille. E teremos hoje, né, Nice e Nantes, Al Charé de Mônaco, além de só esses dois, né? Só esses dois hoje aí. Um meio-dia e outro 4h05 da tarde. Aí amanhã tem LOSC e Toulon, PSG e Lens, além de Nantes e Rangers. Angels, né? Não é Rangers, é Angels. E aí teremos também Stade Brastói e Paris Futebol Clube e o RC Strasbourg contra o Levante. Levante não, Le Havre, né? Para fechar, temos o Rennes e o Lyon. São esses os jogos aí da Ligue 1 ou Campeonato Francês, se você preferir assim. Copa da França nada. Campeonato Turco, mais conhecido como Liga Superliga, né? Superliga. Tá aí o campeonato turco na sua tela. Hoje nós teremos um clássico, né? Besiktas e Istambul, 2 da tarde, né? Mas antes nós teremos o Karamuruki contra o Kanzipaşa, 11 da manhã. Mesmo horário tem Sanspor e Atalyspor. E ainda o Espor contra o Galatasaray, são os jogos de 11 da manhã. Já falei do Besiktas e do Istambul, às 2 da tarde. Teremos no mesmo horário Konyaspor contra o Alisampor, né? Alisampor. Amanhã tem o Kayserispor contra o Gozitepe e teremos o Fenerbahçe contra o Transpor. E para fechar o jogo de amanhã, o Gaziantep contra o Kulu, Kululubu. Acho que é assim, né? É Kululubu. Então esse é o time, né? Tranquilão, guerreiro. Vamos aqui de Eredivisie, né? Eredivisie é o campeonato holandês. Teremos também clássico aqui no campeonato holandês. Deixa eu só a tela atualizar. Tá, então teremos Ajax e Zwolle, NEC e PSV são os jogos de hoje. Aí tem o Go Rangers contra o Volendam, o Feyenoord contra o Hever, o Twente contra o NAC. Esses são os 5 jogos de hoje pelo campeonato holandês. Amanhã tem o Excelsior contra o Sparta Rotterdam, o Utrecht contra o Go Wind e o Heracles contra o AZ. Para fechar aí tem o Telstar contra o Fortuna Stends. São os jogos aí do campeonato holandês que está na sua segunda rodada, né? E fechando aí, vamos fechar de Saudito, né? Campeonato Saudito, tivemos 3 partidas ontem pelo Campeonato Saudito e o resultado é esse daí, ó.
Cadê? Volta, né? Essa é a segunda rodada do Campeonato Saudita. Tivemos 0-0 entre o Al Ittifaq e o Al Ahly Saud. É um clássico, né? Que esse jogão aqui. Por isso que deu empate. Tivemos o Al Shabab contra o Al Shan. 1-0 aí para o Al Shabab. E o Al Ittihad, o atual campeão do Saudito, meteu uma goleada aí de 4-2 em cima do Al Fatih. Hoje tem o Al Khaled contra o Al Feia, teremos o Al Qadod contra o Al Tal e o Al Hilal contra o Al Qazid. São os jogos de hoje aí. Notou quantos? Três, né? Pelo Campeonato Saudita. Amanhã tem mais três. Tem o Al Reed contra o Al Nasr, o Al Najma Saudi, né? E aí teremos o Darkan contra o Neon e o Al Nassr de Cristiano Ronaldo contra o Al Khalid. É por isso que é bom ter um cara grande na equipe, né? Quando você cita o nome, você lembra do cara, né? Então, o Al Nassr aí famosão pelo Cristiano Ronaldo, assim como o Inter Miami lá pelo Messi, né? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, ativa o sininho das notificações. Vai desculpando aí as derrapadas do guerreiro, mas isso não impede você seguir o nosso trabalho. Se inscreve no canal aí, deixe seu like e compartilha com seus amigos se você souber que tem alguém que se interessaria por esse tipo de conteúdo. Por esse vídeo é isso, guerreiro. Um abraço, valeu e fui.